no livro de Lucas. Obrigado, queridos. Ministério de Música, mais uma vez obrigado. Capítulo 9, versículo 11. Como nos lembrou William na abertura do culto, nós estamos no 6º dia da grande campanha profética dos 12 cestos cheios. Esta campanha tem sido por nós realizada já há muitos anos, amados. Foi uma direção de Deus para que nós o buscássemos de forma disciplinada. A campanha não muda Deus, a campanha nos muda. A campanha nos disciplina. A campanha nos molda, a campanha nos ensina, amados. Nós que precisamos aprender, não é Deus. Deus sabe todas as coisas, Ele é perfeito. Deus é poderoso. Ele vai ser tão poderoso antes da campanha quanto Ele vai ser depois da campanha. Mas nós sim precisamos ser mudados. E podemos sim, amados, sair desta campanha transformados pelo poder de Deus. Quantos creem nisso? Diga: eu creio. Lucas capítulo 9, nós vamos ler o verso de número 11, o 16 e o 17 diz assim: mas sabendo as multidões seguiram-no, ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e curava os que necessitavam de cura. Verso 16: tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, ele os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Queridos, através do milagre, deste milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, nós temos aprendido sobre o que Jesus fez naquele dia. Não só apenas aquilo que Ele fez naquele dia, mas também sobre alguns princípios que estão contidos. Nós temos aprendido sobre a vontade dEle para conosco, amados. Nós temos aprendido, queridos, que quando nós decidimos segui-lo, quando nós decidimos confiar nele, esperar nele, nós podemos desfrutar da sua fidelidade. Diga: Deus é fiel. Nós precisamos aprender a desfrutar da fidelidade de Deus. Através dessa passagem, queridos, o Senhor Deus tem ministrado coisas tremendas aos nossos corações. Deus tem nos revelado através da sua palavra que há muitas coisas, há muitos planos, há projetos em seu coração, queridos, para cada um de nós de forma individual. Apesar do texto falar de multidão, apesar de outras versões falar de multidões, aqui na verdade a Bíblia está falando de pessoas, homens e mulheres e crianças também, que estão aqui no texto, estão presentes na história, que foram tratados pelo Senhor Deus de maneira individual, foram cuidados pelo Senhor. Queridos, apesar de haver cerca de 15.000 pessoas presentes neste momento, neste lugar, vivendo aquela circunstância, aquela história, uma história de êxito, de superação de todos aqueles que estavam ali, porque Jesus estava ali. O Senhor tratou com cada um deles individualmente, cuidou de cada um deles, dando a cada um a porção que lhes era devida, aquilo que estava planejado já no seu coração para cada um deles. Deus quer que a gente entenda que Ele nos trata individualmente, Ele nos recebe individualmente. Queridos, nós precisamos entender que há em Deus uma porção nova da sua unção a cada dia para cada um de nós. E nesses cultos especiais nós temos recebido essa porção de sua unção. Diga: uma porção nova. Por que esta unção? Por que esta porção nova? Para que possamos viver em cada dia, cada semana e cada mês deste ano de 2016 em sua presença, porque na presença de Deus, amados, milagres acontecem. Quantos creem nisso? Porque na presença de Deus curas acontecem. Me chamou muita atenção o texto que eu ministrei no domingo, se não me falha a memória, que o Senhor Jesus, Ele curava aqueles que necessitavam de cura. Ele dava
um daqueles que estavam naquele lugar, e Ele dá a cada um de nós que estamos neste lugar a porção que nós precisamos. Se você vem buscar cura, você pode sair nesta noite deste lugar curado. Quantos creem nisso? Se você vem buscar uma libertação, você pode sair daqui liberto hoje, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Se você vem buscar um milagre, você pode sair daqui nesta noite com um milagre. Quantos creem nesta verdade? Queridos, em Deus nós podemos alcançar aquilo que nós precisamos. Amados, quando Deus nos atrai a sua presença, quando Deus olha para nós e gera em nós um desejo de buscá-lo, de estar em sua presença, é porque Ele quer que a gente desfrute do seu cuidado e do seu amor. O Senhor nos ama, mas é importante que a gente saiba desfrutar deste amor. Queridos, nós não desfrutaremos do amor do Senhor se nós estivermos longe dEle, se nós estivermos distante dEle. Ele vai continuar nos amando, mas e nós? Será que desfrutaremos do amor do Senhor e tudo aquilo que isto representa? Se nós estivermos longe do Senhor, nós não desfrutaremos. Você pode ter um belo jantar ou um almoço bonito na sua casa. A mesa pode estar posta com vários tipos de carne, vários tipos de salada, pratos bonitos e maravilhosos, suco, refrigerante e tudo mais pode estar naquela mesa na tua casa. Mas se você estiver distante, você permanecer lá na rua, você não vai desfrutar. O alimento vai estar lá. Aquilo que você gosta vai estar na mesa. Aquilo que você precisa vai estar na mesa. Mas você não vai desfrutar, porque você não está aonde você deveria estar. Se você permanecer na rua, se você não entrar dentro da sua casa e assentar-se à mesa, e sentar-se e começar a comer, você não vai desfrutar. Você estando na rua não vai alterar o quadro dentro da tua casa. A mesa vai estar lá posta, vai estar lá repleta de alimento bonito, gostoso, saudável. Mas se você ficar na rua, você não vai comer. E assim acontece conosco, queridos, com muitos de nós. O Senhor está com o banquete colocado, Ele está à mesa. E nesta mesa há tudo que nós precisamos. Há tudo que nós precisamos, e talvez a gente até não saiba, mas há aquilo que a gente precisa. Mas infelizmente muitos de nós estamos muito distantes do Senhor. Estamos longe desta mesa. Estamos longe deste lugar que nos fará aproveitar, usufruir, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Entenda que nós não poderemos comer daquilo que o Senhor provisionou para nós se nós estivermos longe de Deus. Comerá o melhor de Deus aquele que estiver em sua presença. Por isso a Bíblia diz: se quiserdes me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes, nós temos que querer, desejar. Tem que haver esse desejo profundo no nosso coração. E esse desejo profundo de comermos, de desfrutarmos o melhor dessa terra, daquilo que o Senhor tem para nós, deve nos levar a obedecer. Deve ser expresso através da nossa obediência. Por isso Isaías 19 diz: se quiserdes me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. O comer o melhor é consequência daquele que quer, daquele que deseja, daquele que entende que esta provisão é do Senhor para cada um de nós. E entende que é necessário obedecer, entende que é necessário se submeter ao Senhor, entende que é necessário abrir mão daquilo que o mundo oferece, entende que é necessário sim se resguardar, é necessário sim se fechar com Deus em aliança, amar a Deus, amar a sua presença, enfrentar os desafios diários que tentam nos afastar de Deus, e vencê-los e superá-los, e estar na presença de Deus, porque ainda que não pareça, mas algo Deus está fazendo por aqueles que buscam a sua presença, amém? Ainda que nada pareça estar acontecendo, algo tremendo Deus está operando em teu favor, se você estiver em sua presença, amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ao lermos esta passagem, tanto em Lucas, Marcos, Mateus ou João, não nessa sequência, né?
nós percebemos o desejo do Senhor Jesus, a expressão da vontade do Senhor Jesus sobre aqueles que o buscam, sobre aqueles que são recebidos por Ele, por aqueles que desejam ser cuidados pelo Senhor. A expressão da vontade do Senhor sobre aqueles que Ele cuida, sobre aqueles que Ele ensina, sobre aqueles que Ele abençoa. A bênção do Senhor, a Bíblia diz, é que enriquece e não acrescenta dores. Enriquecer significa muito mais do que ganhar dinheiro, significa edificar, levantar, amados. Queridos, nós precisamos nos aprofundar a cada dia na palavra do Senhor, para que nós tenhamos fundamento bíblico, para que não sejamos levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, como nos ensina a palavra. Nós não podemos, amados, ser levados de um lado para o outro, dizendo, olha, agora eu tenho que fazer aquilo, agora eu tenho que fazer aquilo outro, agora eu tenho que andar de joelho, agora eu tenho que pagar a promessa, agora eu tenho que fazer aquilo. Não, amados, nós precisamos da palavra. É a palavra de Deus que nos fundamenta, é a palavra de Deus que nos dá segurança, é a palavra de Deus, amados, que nos dá esperança, é a palavra de Deus que gera fé em nosso coração, é a palavra de Deus que nos dá ousadia, é a palavra de Deus que nos dá confiança de que ainda que as coisas que aconteçam não sejam necessariamente aquilo que nós esperamos, nós cremos que o Senhor estará conosco e nos dará vitória, nos dará êxito, nos fará viver tudo aquilo que Ele planejou para nós, amém? Aconteça o que acontecer, diga, aconteça o que acontecer, eu vou viver as promessas de Deus, se eu estiver em sua presença. Lembre-se, é na presença de Deus. Há um cântico que Deus ministrou ao coração da Ana há muito tempo, e fala sobre isso, na presença de Deus. Na presença de Deus é onde o doente é curado, né? Na presença de Deus é onde os milagres acontecem. É na presença de Deus. É na presença de Deus que somos edificados. É na presença de Deus que somos fortalecidos. É na presença de Deus que nós recebemos, amados, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Diga, na presença de Deus. Vamos aprofundar um pouco mais hoje. Queridos, quando nós meditamos na palavra, nos aprofundamos na palavra do Senhor, nós percebemos que há segredos espirituais. Nós percebemos que o Senhor, Ele tem para nós revelação a cada dia da sua palavra. E nós vamos avançar um pouco mais. O que nós podemos ainda aprender através desse texto? Primeira coisa, o Senhor atrai a Ele aqueles a quem Ele deseja abençoar. O Senhor atrai a Ele aqueles a quem Ele deseja abençoar. Quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém, e é Ele que nos escolhe, a Bíblia diz que não somos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Quando Ele nos escolhe, quando Ele nos atrai a Ele, é porque Ele quer nos abençoar de forma tremenda. Quantos creem nisso? Deus te chamou, Deus te escolheu para estar aqui, porque Ele quer te abençoar. Porque Ele quer fazer na tua vida algo tremendo, algo maravilhoso que ninguém ou nenhuma outra pessoa poderá fazer. Entenda. A Bíblia diz que aquilo que não subiu ao teu coração, que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, é aquilo que Deus preparou para você, se você de fato amar o Senhor. Tem alguém nesse lugar que ama a Deus? Diga, ama, Senhor. Queridos, aquelas pessoas que seguiram Jesus até aquele lugar, a grande maioria, eram pessoas simples, eram pessoas pobres, eram pessoas rejeitadas, eram pessoas desprezadas até mesmo pelos líderes religiosos daquela época. Amados, na verdade, a grande maioria daquelas pessoas, elas buscavam algo que pudesse dar sentido às suas vidas. E o Senhor Jesus, com sua sabedoria, o Senhor Jesus, com a sua inteligência, Ele operava milagres onde Ele ia e os atraía através destes milagres. E as pessoas pensavam, ora, o cego começou a ver, ora, o paralítico começou a andar, ora, eu preciso também de mudança na minha vida. Na verdade, a maior bênção que alguém pode receber do Senhor Jesus é a mudança real da sua vida. É a pessoa passar a pensar como alguém que pertence ao reino de Deus.
liderança, agir como Deus age. A Bíblia diz, e não é nenhuma arrogância ou prepotência da nossa parte, porque a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Queridos, aquelas pessoas então eram desprezadas, rejeitadas, ninguém se importava talvez com elas, mas quando elas ouviram falar de Jesus, nasceu em seus corações esperança, fé, para que pudessem alcançar algo que mudasse significativamente as suas vidas. Eles queriam ter uma outra vida, uma outra história, já estavam cansados da pobreza, da miséria, do desprezo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus não olhou para aquele tipo de roupa que eles vestiam. O Senhor Jesus não olhou para que nível social eles pertenciam. O Senhor Jesus não considerou essas coisas, mas a Bíblia diz que Ele os recebeu. Diga, Ele os recebeu. Ele os recebeu, Ele os ensinou, investiu tempo naquelas pessoas que ali estavam. Investiu tempo, ministrou sobre eles. Mas ministrou sobre eles o amor, a graça, falou a eles sobre o reino de Deus. Ele falou para eles que eles poderiam viver uma nova história, um novo tempo, em um reino que não era governado pelos imperadores romanos. Ele lhes ensinou sobre o reino de Deus, dizendo: olha, no reino de Deus vocês podem viver uma nova história. No reino de Deus vocês podem ver uma vida diferente dessas que vocês vivem. No reino de Deus vocês podem depender diretamente de Deus. No reino de Deus vocês podem entrar, mesmo que vocês não façam parte das famílias mais abastadas, mais ricas, ainda que não façam parte das famílias tradicionais, das cidades onde vocês moram. No reino de Deus vocês podem entrar, vocês podem viver e vocês podem desfrutar, porque no reino de Deus há cuidado de Deus. Amém? Diga, no reino de Deus há cuidado de Deus. Quando Jesus nos atrai a Ele, como Ele atraiu aquelas pessoas, Ele ministra sobre cada um de nós de maneira clara a possibilidade de vivermos uma nova vida, uma nova história no reino de Deus. Quantos querem viver um novo tempo? Diga, eu quero. Sabe, queridos, muitos de nós, se estivéssemos no lugar do Senhor, nós não aceitaríamos muitos de nós. Eu me lembro que muitos anos atrás, quando eu abri o meu coração para o Senhor Jesus, eu era um homem que fumava, que bebia, que mentia, que falava palavrões. Era uma pessoa desprezível, até mesmo nos meus próprios olhos. Mas o Senhor olhou para mim, me amou, e me acolheu, e me recebeu como Ele recebeu essas pessoas. Ele também recebeu a muitos que aqui estão, que talvez estavam numa situação semelhante à minha. Ele nos recebe, ainda que nós não estejamos neste nível. Ele nos recebe da mesma forma. Ainda que nós não tenhamos a mesma história, talvez você não tenha a mesma história que eu, mas Ele também te recebe, te acolhe e diz para você hoje: eu também tenho para você um novo tempo, uma nova fase, uma nova história para que você viva em minha presença. Quantos creem nisso? Entenda algo: Deus te escolheu, te chamou, te marcou, e nestes dias tem marcado a tua vida para que você viva essa nova história, esse novo tempo. Entenda, é necessário deixar aquilo que passou. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já, eis que tudo se fez. Amados, é necessário estarmos renovando a nossa mente com a palavra, e é isso que a palavra de Deus nos diz. A cada dia nós precisamos deixar as coisas velhas para trás. A cada dia nós precisamos pegar essas coisas velhas e lançar no mar do esquecimento, como o Senhor Deus faz com os nossos pecados, para que a gente comece o novo, para que a gente caminhe no novo, para que a gente veja o novo, para que a gente desfrute do novo. E o novo é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Quantos creem nisso? Diga, eu creio. A segunda coisa que nós percebemos nessa passagem é que nós somos importantes para o Senhor. Ainda que ninguém te dê valor, ainda que ninguém acredite em você, ainda que ninguém ache que você vale a R$1, entenda, o Senhor olha para você e diz: você tem valor para mim, você é importante para mim. Olha, amados, para cada um de nós, cada um de nós somos enxergados e olhados pelo Senhor como meninos dos olhos de Deus, o lugar mais sensível, o lugar mais precioso. Amados, que possamos entender que ainda que os nossos pais tenham nos rejeitado, o Senhor não nos rejeita.
próprios discípulos do Senhor Jesus que estavam ali rejeitaram aquelas pessoas. Eu estava meditando sobre isso de manhã, e o Senhor Jesus me mostrou algo nesta passagem. A Bíblia diz assim no versículo de número 12: o dia começava a declinar, aproximando-se dele os 12 de Jesus aqui, disseram a Jesus: despede a multidão. Queridos, para os discípulos aquelas pessoas não eram importantes. Para os discípulos, para as suas famílias, aquelas pessoas não valiam nada, eram apenas pessoas. Eram apenas mais algumas pessoas. Mas para Jesus não. Deixe-me dizer algo pelo Espírito de Deus: ainda que você seja rejeitado ou tenha sido rejeitado, ainda que você tenha sido mandado embora, porque a vontade dos discípulos é que eles fossem embora e eles se virassem para comer, e eles procurassem algum lugar para comer, e eles procurassem algum lugar para se hospedar. E talvez a vontade dos seus pais em relação a você também talvez seja esta: que você se vire. Amados, muitas vezes esse tipo de rejeição nós encontramos até mesmo dentro de uma família onde há um marido, uma mulher e filhos. Uma família assim, legitimamente constituída, nós encontramos esse tipo de rejeição. É quando o marido, apesar dele não dizer, mas ele não se importa com sua esposa, ele não se importa se ela é feliz ou não. É quando a esposa também não se importa com seu esposo, se ela está agradando ou não. É um tipo de rejeição velada, simulada, escondida. Queridos, há muitas casas em que os pais rejeitam seus filhos, não os rejeitam publicamente, não assumem essa rejeição, mas os rejeitam, porque não se importam, porque deixam para lá, deixam tocar as suas vidas. Queridos, nós temos que estar atentos para que esse tipo de rejeição não esteja presente em nossas casas. E muitos de nós nos sentimos assim. Apesar de talvez a gente nunca ter sido rejeitado de maneira explícita, mas de uma maneira muito velada a gente se sente assim. Talvez os teus pais não te rejeitaram explicitamente, mas na verdade, conforme foi passando os dias, meses e anos, a rejeição se fez presente no teu coração e na tua alma. E hoje pela manhã o Senhor Jesus me disse que há, infelizmente, no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus, muitas pessoas com esse sentimento de rejeição. Havia naquela multidão muitas pessoas com esse sentimento. Havia muitas mulheres, a própria cultura presente naqueles dias rejeitavam as mulheres e as crianças, os deixavam à parte, nem sequer entravam nas estatísticas, não contavam as mulheres. Sabia disso? Você pode ver em todos os textos. Haviam ali cerca de 5.000 homens. Onde estão as mulheres? Estavam no canto, não contaram. Você, mulher, chega para lá. Ó, criança, mulher, jovem, para lá. Só não contaram os nomes. Sabe, esse sentimento de rejeição tem estado presente, sabe, em muitos corações. Pessoas têm sido rejeitadas, dispensadas. Talvez digam para você, ainda que veladamente, que não há espaço para você dentro da casa, no trabalho. Talvez não digam para você explicitamente, mas na amizade com outras pessoas, nos grupos, nas turmas, nas tribos, não há lugar para você, você é rejeitado. Mas o Senhor te diz nessa noite: você para mim é precioso, eu jamais te rejeitarei. Quantos creem nisso? Creia que você é importante para o Senhor. Eu creio sim que ainda que houvesse um de nós apenas na face da terra, o Senhor Jesus ainda assim teria nascido e teria se oferecido naquela cruz para morrer e ressuscitar o terceiro dia por nós. Ainda que houvesse um de nós, quantos creem nisso? Diga: obrigado, Jesus, por me valorizar. Você é importante, entenda isso. Você é importante. Você é importante não para qualquer um. Você é importante para o Criador de todas as coisas. Você é importante para aquele que sempre reinou e sempre reinará. Você é importante para o Deus maravilhoso, eterno, aquele que sempre vive e sempre viveu, aquele que foi ontem, hoje e será para sempre. Você é importante para Ele. Ainda que ninguém te valorize, ainda que ninguém te dê valor, o Senhor te diz nessa noite: você é importante para mim. Quantos creem nisso? Diga: eu creio. A terceira coisa que nós encontramos nesse texto é que há em Jesus o provimento, a provisão, ainda que nós não estejamos vendo.
Meditando sobre isso, a gente começa a perceber algo. Os próprios discípulos não perceberam que havia a possibilidade ou a provisão no meio deles, porque estava ali o tempo todo. Os 5 pães e os 2 peixes estavam ali. Era um menino que estava com eles, mas estava no meio deles. Mas eles não viram, eles não perceberam. Por quê? Porque faltou a sensibilidade deles para perceber que Jesus estava ali. E onde Jesus está, ainda que não haja nada, Ele faz do nada grandes coisas. Quantos creem nisso? Ainda que você não tenha nada, ainda que você não tenha nada em si mesmo, ainda que você olhar para você mesmo e falar, estou vazio, eu não tenho nada, nem condições, nem capacidade pessoal de realizar coisa alguma, o Senhor olha para você e Ele vê em você, e Ele vê na tua vida, ao teu redor, coisas que Ele vai fazer milagres, vai operar e vai multiplicar, assim como Ele fez com aqueles pães e os peixes. Quantos creem nisso? Queridos, ainda que a gente não veja, ainda que a gente não sinta, ainda que ninguém te diga, até aquele momento interessante, ninguém havia falado nada sobre aqueles pães e os 2 peixes. E de repente apresentou ali uma criança, um menino. A provisão estava ali, aquilo que era necessário para que o milagre acontecesse estava ali no meio deles. O Senhor tem para cada um de nós o que nós precisamos, não apenas hoje, mas aquilo que nós vamos precisar lá na frente. Quando o Senhor Jesus multiplicou aqueles pães e os peixes, a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. Eles comeram até ficarem saciados. Eles comeram até a barriga ficar cheia. Eles comeram até não aguentarem mais. E quando não aguentaram mais, a Bíblia diz que eles recolheram 12 cestos cheios. Aqueles 12 cestos cheios que sobraram estava significando exatamente a provisão para os tempos vindouros. Estava significando e significa para você hoje aquilo que você vai precisar. O Senhor já tem provido para você. Está na presença do Senhor e Ele diz, não vai se perder, porque é para você, é para mim. Eu me lembro da história de Elias. A Bíblia diz que houve uma grande fome no tempo de Elias, mas para Elias o Senhor já tinha preparado provisão. Diga a provisão em Deus para a minha vida. Queridos, aqueles pães, aqueles peixes representam a nossa provisão, a provisão para você, para a tua família. Não apenas aquele que você está precisando hoje, mas você vai precisar em dias vindouros. É importante que você creia, que você saiba que o Senhor te acolheu e Ele vai cuidar de você. Ele te recebeu e Ele vai te abençoar. Ele não te recebeu à toa, Ele não te acolheu à toa, mas Ele tem preparado para você tudo aquilo que você vai precisar. Quantos creem nisso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero ler essa passagem, não precisa ler comigo, de Elias. 1 Reis capítulo 17, versículo de número 2 em diante, diz assim: depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste de Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste de Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, assim como pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Feche os teus olhos. O Senhor deu uma direção para Elias, dizendo: olha, Elias, não vai faltar nada para você, porque eu sou aquele que vai te sustentar. Deus deu uma direção para Elias e falou: Elias, vai para o oriente e você vai viver junto ao ribeiro de Querite. E ele disse: olha, você vai beber do ribeiro, e eu já dei ordem aos corvos que te sustentem. Oh, xarabalabás. O sustento de Elias veio da onde ninguém esperava, nem mesmo ele. O teu sustento virá talvez de um lugar que você nunca espera, ou nunca esperaria. Para que você entenda que é Deus que te sustenta. Não é a força do teu braço, não é a tua inteligência e sabedoria,
mas é a porção da unção de Deus sobre a tua vida que faz e fará diferença. A Bíblia diz que Elias foi exatamente para o lugar onde Deus enviou que ele fosse, e aconteceu exatamente conforme a palavra do Senhor. E nesta noite o Senhor também marca esta palavra em cada um de nós que estamos aqui. Eu creio que Deus nos trouxe aqui com este propósito. Deus ministra a você que nos assiste pela internet também com este propósito, para que você creia que a porção do Senhor sobre a tua vida fará diferença. Fará diferença não apenas nestes dias, mas em tempos vindouros, lá no futuro. Você não precisa se preocupar, porque Deus já tem cuidado para você. Aquilo que você vai comer, aquilo que você vai beber, aquilo que você vai vestir. Oh, porque no reino de Deus há sustento para cada um dos filhos de Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo grave esta palavra no teu coração, porque é algo tremendo de Deus para cada um de nós. Oh, Deus. Não posso deixar, não, meu sonho se perder. Me esquecer das promessas, desistir sem lutar, deixar de ser um vencedor. Vou acreditar, porque eu sei, vou lutar pra vencer, não olhar para trás, eu vou varrer, eu vou conquistar o impossível, nasci pra vencer, vou acreditar, os sonhos jamais podem se apagar, lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. A Bíblia diz em João, Evangelho de João capítulo 8, versículo 36, se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez você ainda esteja vivendo debaixo de escravidão. Escravidão talvez que esteja presente na tua mente. Talvez coisas que você passou ou que estejam passando gravaram na tua mente que você não tem direito disso ou daquilo, que você nasceu assim, vai morrer assim, que você é pobre, miserável e vai viver assim o resto da tua vida, que você vai viver, sabe, faltando as coisas, viver, sabe, uma vida de esterilidade, sem produzir, e talvez isso esteja aí na tua mente. Mas o Senhor Jesus ministrou ao meu coração que esta noite Ele vai quebrar estes vínculos, vai quebrar sim esta prisão espiritual, talvez emocional presente na tua mente, porque Jesus Cristo é o libertador, e se Ele te libertar, verdadeiramente você será livre. E você pode nesta noite sair daqui livre de tudo aquilo que te prendia, que te amarrava e que te mostrava e talvez te dissesse para você: olha, você não vai conseguir, você não pode, você é isso, você é um fracassado, você é um derrotado, você é um coitadinho. Talvez o diabo insista em dizer para você que você não faz parte deste povo vencedor, que você não consegue estar na presença de Deus, que você não consegue viver separado das coisas do mundo. Mas o Senhor te diz essa noite: eu te escolhi para te abençoar, eu te escolhi para que você seja vencedor, eu te escolhi para que você seja liberto, para que você seja livre. Os pastores vão ungir nessa noite mais uma vez a sexta unção com óleo. Eu te inspiro, eu quero te motivar a sair do teu lugar e vir pelos corredores receber esta unção. Você vai sair do teu lugar e vir à frente, e você vai rejeitar da tua vida todo tipo de prisão. Você vai rejeitar da tua vida tudo aquilo que talvez esteja te prendendo. Se você não consegue identificar
Oh, talvez na vida as pessoas, até mesmo o diabo, tenham dito que você está debaixo de uma maldição familiar. Ouve o Senhor te diz essa noite: Ele levou sobre ele todas as suas maldições, e você é livre nesta noite. É livre para declarar que você é abençoado, e que nenhuma maldição sobre a tua vida vai prevalecer em nome de Jesus. Comece agora a mandar embora. Diga agora em nome de Jesus: eu desfaço toda maldição na minha vida, porque Jesus Cristo morreu por mim. Ele levou sobre ele as minhas maldições. Diga agora: eu rejeito em nome de Jesus todo espírito de miséria, de fracasso, de derrota, de pequenez, tudo aquilo que está me aprisionando. Eu rejeito em nome de Jesus. Eu rejeito agora toda raiz do pecado, de morte, espírito de morte, espírito de morte, espírito de morte. Eu te rejeito agora em nome de Jesus. Espírito da rejeição, espírito da rejeição, eu te repreendo. Sai agora em nome de Jesus. Você que se sente rejeitado, repreenda esse espírito, manda embora da tua vida. O Senhor nessa noite te trouxe aqui para te libertar desse espírito de rejeição. Você não sabe por quê se sente rejeitado. O Senhor conhece a tua história desde que você estava no ventre da tua mãe. O Senhor assim diz: eu vou te libertar. Eu não vim para que você fosse livre. E nessa noite rejeita agora esse espírito de rejeição, de desprezo. Você não sabe por quê, mas ele se alojou aí na tua mente e está te incomodando. Faz você sentir para baixo, faz você chorar do nada. Em nome de Jesus, todo espírito de desprezo, de rejeição, eu mando embora da minha vida agora em nome de Jesus. Repita comigo, diga isso: rejeição, saia, saia da minha vida, saia todo desprezo. Eu rejeito em nome de Jesus. Eu não aceito mais em nome de Jesus. Saia todo desprezo, toda rejeição em nome de Jesus. Eu sou amado pelo Pai, eu sou querido por Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, manda embora essa rejeição, esse sentimento de perda. Debaixo da unção do Deus vivo, eu sou marcado pelo Espírito Santo para vencer, para superar. Eu ordeno agora todo espírito maligno que estava agindo na minha mente, na minha vida, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu declaro que Jesus Cristo me libertou. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre da doença, do pecado, do diabo, das trevas, da rejeição. Em nome de Jesus, eu declaro que sou amado por Jesus Cristo. Ele me amou e se entregou por mim. Eu declaro que sou livre para ser amado e para amar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Quantas pessoas amadas estão nesse lugar? Levanta a tua mão. Eu libero sobre ti agora a unção profética
neste sexto dia. O Espírito Santo está te enchendo agora. Está te enchendo desta unção de amor. Você vai sair desse lugar cheio do amor, se sentindo amado, querido. Em nome de Jesus. Aquelas lágrimas que subiam à tua face, você não sabia por quê. Porque havia um sentimento de rejeição, de dor dentro de você, você não sabia de onde veio. Está fora da tua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o amor do Pai. Sinta-se amado. O Espírito Santo te toca de maneira especial nessa noite. Vai que se sinta amado, querido, abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço da pessoa. Diga para ele: você é amado, querido. Você é amado, você é amado, você é amado. Você é amado. Vocês são amados. Nós somos amados. Somos amados, somos queridos. Somos importantes. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, eu nasci. Nasci pra vencer. Vou acreditar Acredite. que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, eu nasci pra Levanta a tua mão, diga: eu nasci para vencer. Diga: eu fui escolhido por Jesus para vencer. Sou amado, sou querido. Deus me escolheu para que eu vença e vença sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Ele é digno de